Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema pastores manipuladores. Meus irmãos, os pastores manipuladores são as vacas sagradas que grande parte dos evangélicos brasileiros consagrou. É impressionante como o povo gosta de ser manipulado na hora do culto. Manipular o que é? Manipular é tratar as pessoas como objeto. Manipular é adestrar as pessoas. Meus irmãos, a igreja moderna está sendo atacada veementemente por sermões manipuladores. Líderes enganadores, travestidos de cordeiros, estão gerando verdadeiros papagaios na igreja. São o que eu chamo de os pastores, repitam comigo. E ali daquele púlpito começam a manipular as ovelhas. Ele diz, repita comigo. Aí o rebanhão diz a mesma coisa que eles mandam dizendo. Repita comigo. Eu sou mais que vencedor. Aí o povão diz, eu sou mais que vencedor. Repita comigo. Sou filho do rei. Aí todo mundo diz, sou filho do rei. Olhe para o seu irmão à direita e à esquerda e diga-lhe, Jesus te dará vitória. Aí fica aquele povo se mexendo e dizendo um ao outro, Jesus te dará vitória. Olhe para o seu irmão e diga, o sangue de Jesus tem poder. Aí todo mundo diz, o sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, é o rosário evangélico. Esses pastores manipuladores ficam o tempo todo nesse rosário, nessa papagaiada. Ficam o tempo todo nessa lavagem cerebral de cunho motivacional, conduzindo o rebanho, as pessoas, a desconsiderar a genuína fé em Deus. Os pastores manipuladores usam chavões pré-fabricados para impressionar o rebanho e também para impressionar até os visitantes que lá estão. Dizem eles, nós somos um povo especial. Esse é um chavão muito predileto dos pastores manipuladores. Dizem ainda eles, nossa igreja mora no coração de Deus. Dizem ainda, Deus vai fazer uma reforma espiritual no Brasil através da nossa igreja. Tudo é baseado no emocional. O foco é buscar o sensacional, o espetacular. Para esses pastores manipuladores, o importante no culto é a liberação das emoções. O importante é que os sentimentos soem mais alto do que a razão. E o resultado desta prática manipuladora, que permeia os púlpitos das igrejas evangélicas brasileiras, é que o culto tornou-se uma purgação, tornou-se uma catarse. Meus amados irmãos e minhas irmãs, culto nada mais é do que serviço e obediência. A prática manipuladora desses pastores é que está criando uma geração de pessoas relapsas dentro das igrejas que não estão encarando a vida cristã com seriedade. A comunhão, por exemplo, a koinonia das igrejas manipuladoras é fictícia, exatamente porque a comunhão é manipulada. Vire para o seu irmão ao lado e diga, eu te amo. Aí todo mundo vira um para o outro e diz, eu te amo. Nada vem do coração, nada procede do espírito, tudo é manipulado. Na hora da oferta, de recolher as ofertas
tem aquele sermãozinho manipulador para avolumar a arrecadação. Os púlpitos, escute bem, das igrejas manipuladoras são destilarias de ficções e fantasias. Tome posse da bênção. É um dos chavões prediletos dos pastores manipuladores. Tome posse da bênção. Meus irmãos e minhas irmãs que estão me escutando, escute bem. Você sabe qual é o nosso papel biblicamente? Não é tomar posse de nada. Crente não toma posse de nada, pelo contrário. O nosso papel como servos e servas de Deus, temente a Deus, é fazer exatamente o contrário. É ceder a posse. É abrir mão e deixar que aquele que tudo pode assuma o leme da nossa vida e molde a nossa vida conforme a sua palavra. Outro chavão. Você nasceu para vencer. Olhe para o seu irmão à direita e à esquerda e diga, você nasceu para vencer. A frase bíblica não é essa. A frase bíblica é, você nasceu para morrer. Morrer para quê? Para o eu. Morrer para o mundo. Morrer para a carnalidade. Nós não nascemos para vencer. Acima de tudo, nós nascemos para viver com Deus. E por viver com Deus, aí nós venceremos. Aliás, Jesus foi contundente. Jesus nos chamou para morrer. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, a Bíblia não chama a igreja para se identificar com Cristo pelo trono, mas pela morte, pela cruz. Outro chavão usado pelos líderes manipuladores é experimente Jesus. Como se Jesus fosse uma laranja, como se Jesus fosse um bolo, uma mercadoria, um produto. Isso é banalizar a fé, meus irmãos. Outro chavão, muito usado pelos pastores manipuladores, é o seguinte, tudo que você sonhar será seu. Portanto, sonhe e produza a realidade. Sabe como é o nome disso? Isso é divinização do homem, isso é divinizar o homem. Não existe na Bíblia nenhuma passagem que apresente algum compromisso assumido por Deus com seus filhos em relação à realização de sonhos. Não existe isso na Bíblia. Realização de sonhos nunca foi promessa ou pacto de Deus, nunca foi. Aliás, alguns personagens bíblicos não tiveram seus sonhos realizados. Paulo, por exemplo, teve seus sonhos realizados. Paulo teve seus sonhos realizados. Paulo recebeu açoites. Paulo foi preso, passou fome, sede, nudez, sofreu naufrágios, foi traído, foi injuriado, foi perseguido. Os apóstolos foram apedrejados, decapitados, crucificados. E seus sonhos nunca foram isso. Ah, meus irmãos, a falta de temor a Deus desses pastores manipuladores é tão grande que eles ficam ensinando no púlpito as ovelhas, o rebanho, as pessoas a decretarem a bênção. Ah, meus irmãos, no passado era diferente. Os pregadores e os servos de Deus do passado deleitavam-se em pregar e ensinar sobre os decretos de Deus. Hoje, se prega e se ensina os decretos do crente, os decretos do homem. E nesses decretos do crente, a identificação com Cristo foi a bancarrota. A identificação com Cristo foi trocada pela busca do sucesso e da prosperidade material. Nesses decretos do crente, a cruz foi trocada pelo conforto pessoal e pela ausência de aflições. Então, o resultado maléfico desse chavão, decrete a bênção,
para você e para seu irmão é que Deus passou a ser um fantoche do homem. Ou seja, Deus age de acordo com os comandos e as vontades do homem. Nós precisamos entender que a nossa posição perante Deus só é uma: servo submisso e nada mais. Servo submisso não apresenta exigências, nem decretos, mas busca viver conforme a vontade de Deus. Meus irmãos, os pastores manipuladores, o problema deles é que eles querem um Cristo serviçal. Aliás, eles são tão orgulhosos que não se reconhecem como servos. Escute bem, pastor manipulador que está me ouvindo. Você sabe o que é ser pastor? Ser pastor é ser desprezível para que suas ovelhas alcancem a nobreza espiritual. Você sabe o que é ser pastor? Ser pastor é acolher o ministério de lágrimas e não o ministério manipulador de sucesso material. Deus não é nosso quebra-galho de maneira nenhuma. Deus é Senhor. E nós devemos apresentar a Deus nossos pedidos, sim, mas nunca ordens, nunca determinações a Deus. A profissão de fé da igreja primitiva, sabe qual era? Você sabe, pastor manipulador, qual era a profissão de fé da igreja primitiva? Não era Deus é provedor, não. A profissão de fé da igreja primitiva era Deus é Senhor. Então, quando você, pastor, manipula as pessoas do púlpito, você torna-se um inimigo da cruz. Você se torna um traficante do mal. Quando o Senhor nos der discernimento, e é que nós estamos precisando, discernimento para não cairmos na malha, na rede dessa picaretagem dos pastores manipuladores. Esses pastores manipuladores, eles são como os templos egípcios da antiguidade, que tinham belas fachadas externas, mas no interior era cheio de aranhas e de macacos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê discernimento para não cairmos nesse culto manipulativo que permeia a igreja evangélica brasileira. Que Deus nos abençoe e nos ajude a discernir e não ser papagaios de igreja evangélica. Que Deus lhe abençoe rica e abundantemente. Muito obrigado pela paciência de ter me ouvido. Amém. Louvado seja Deus.